faz um gato ser um gato? Hoje a gente vai falar as características que definem as espécies. Então, se você tem um felino na sua casa ou aí perto, pega ele pra assistir esse vídeo com você. Por que quando a gente olha grandes felinos, a gente olha com aquela cara de, isso é um gato? Porque eles têm cara de gato. Esses animais têm características em comum que tornam eles parentes. Então, como a gente sabe que todos os felinos são parentes entre eles? Porque eles têm características que definem eles como felinos. Essas orelhinhas sempre em pé, uma língua áspera, mas uma característica que define muito bem os felinos são garras retráteis, e que diferencia eles, por exemplo, dos cachorros. Mas da onde veio essa característica? Porque ela tem que ter surgido em algum lugar, justamente porque todos os felinos têm. Então ela veio de algum ponto em comum. Esse aqui é o Smilodon, a gente chama de Smilodon, que é o tigre dente-sabre. E por mais que esse bicho não exista mais, a gente consegue ver que ele tem uma cara de gato, diferente de um bicho que parece mais com um cachorro, que são fósseis de pegadas de Smilodon, e a gente consegue ver que não tem marca de garras. Então, uma característica que surgiu há muito tempo atrás. Então, quando a gente olha uma árvore, todos os felinos, e a gente sabe que a garra retrátil está presente aqui, e está presente aqui também no Smilodon, a gente sabe que ela não surgiu aqui ou surgiu aqui, mas ela surgiu de um ancestral em comum dos dois e desenvolveu essa característica de garras. E através dessas características compartilhadas entre espécies, a gente consegue definir quem é parente de quem. E conforme a gente vai somando característica, o grupo vai aumentando também. E essa lógica das características se aplica para todos os grupos que existem hoje em dia. Então os felinos estão aqui. Tem até acho que uma onçazinha desenhada aqui. Então as características que gatos e cachorros têm em comum, coloca eles dentro de um raminho dos mamíferos. E todos esses ramos, essas linhagens, por mais que sejam super diferentes, elas têm características em comum que coloca todas essas linhagens dentro de mamíferos. Então qual a característica que une todos os mamíferos? O pelo, por exemplo. E conforme mais características a gente vai somando e comparando com os organismos, a gente consegue delimitar em qual linhagem cada grupo de animal foi se bifurcando. Então a gente tem mamíferos aqui, por exemplo, que desenvolveram pelo. Então o que une os mamíferos e os répteis é o ovo. O mamífero bota ovo, então a postura de ovos, colocar ovos, é uma característica ancestral que alguns mamíferos têm até hoje. Mas a nossa linhagem perdeu a característica de ovo, mas está na nossa linhagem. Então na linhagem dos vertebrados, dos bichos que têm ossos, então nós somos bichos com ossos, alguma linhagem de peixe desenvolveu as nadadeiras para que fossem 4 membros. Então um peixe não virou um sapo, mas algumas linhagens de peixe tiveram características diferentes suficientes para criar toda uma linhagem de bichos com 4 membros. Tanto que a nossa proximidade com o anfíbio, por exemplo, é o fato da gente ter 4 membros para poder sair da água, dominar o ambiente terrestre e desenvolver linhagens completamente diferentes que pudessem se adaptar em ambientes diferentes na Terra. E puxando essas características cada vez mais para trás, a gente vai chegar em algum momento na origem da vida. Todos os organismos que existem hoje em dia vieram de um mesmo ancestral em comum. E essa é a base da teoria da evolução. Todos os organismos que existem descendem de um mesmo organismo comum, porém desenvolveram características que definem seus grupos.